Meus amados, minhas amadas, tudo bem, nono ano? Aulinha de história agora, tá? Vocês já receberam aula de geografia, agora o professor vai passar uma aula de história para vocês também. Lembra que nós estávamos falando sobre o capítulo da Revolução Russa, capítulo 3, tá? Essa revolução que derrubou o último grande czar da Europa. O professor está se enrolando com os cabos aqui, mas é normal, tá? Se adaptando. Estamos nos adaptando. Então é o seguinte, pessoal. Esse último czar da Europa, né, que caiu em 1917, foi palco de uma grande mudança radical num país, tá? Então a gente estava trabalhando sobre isso, a gente falou sobre a divisão dos partidos, depois a criação, né, dos mencheviques e dos bolcheviques. Minoria, maioria. Líder dos mencheviques, Trotsky, Yuri Nortov. E dos bolcheviques, o Lenin, tá? Esses dois caras foram palco. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre a guerra russo-japonesa e o Domingo Sangrento. Só um pouquinho, porque a gente já tinha falado sobre isso na aula da última, a gente estava reunido junto, tá? Foi uma guerra desnecessária, nós comentamos que eles queriam invadir uma parte da Manchúria, que pertencia atualmente hoje pertence atualmente à China, mas na época eles queriam disputar isso com o Japão também queria essa guerra, esse território, enfim, a Rússia gastou recursos desnecessários no momento que estava passando por uma grande guerra também, era a Primeira Guerra Mundial, e aí tudo isso somado ao descontentamento da população, que foi até o Palácio de Inverno, em São Petersburgo, para reivindicar melhores condições de vida, melhores condições de trabalho e tudo mais. Aproximadamente 150 mil pessoas e que foram interpretados de uma maneira errônea pelo imperador. Tá? Na verdade, ele nem estava lá no palácio. Enfim, a reação foi de dispersar a população com tiros, cavalaria, então foi uma mortalidade muito grande e que deixou uma baixa muito grande na população. Por que isso? Porque não era permitido greves lá na Rússia naquela época. Tá? Sem greve, sem protesto, sem ninguém. Todo mundo cordeirinho, acatando as ideias. Bom, se passando isso, o grupo de trabalhadores criaram em São Petersburgo os sovietes. Né? Sovietes, eles são um conselho de operários, né? E uma outra parte criou o Parlamento Nacional, a chamada Duma. Tá? Esses dois órgãos vão ser uma maneira de discutir, debater e questionar as formas de aplicação da lei do czar. Dentro disso tudo, nós temos a Rússia se envolvendo na Grande Guerra. Tá? A Grande Guerra que começou por uma morte bem inoportuna do arquiduque Franz Ferdinando, que era o herdeiro do trono da Áustria, Império Austro-Húngaro, né? E eles acabaram tomando as dores, né? E aí essa guerra tomou porções mais grandes. A gente já falou sobre essa questão aí toda. Então, assim, a Rússia, ela não tinha nenhum preparo para entrar nessa guerra, né? O czar desejava expandir seus territórios em direção às terras mais quentes. Para onde que eram essas terras mais quentes, professor? Então, aqui, ó, o mapa, o professor vai dizer para vocês. Ele queria chegar nessa região aqui, ó, região dos Balcãs, né? Essa região aqui, ó, da Bulgária, dessa região aqui da Ucrânia, da Romênia, nessa parte. Ter saída para o mar aqui, porque a Rússia não tem saída para o mar, a Rússia se limita nessa parte, tá? Ela não, né? Então, assim, vamos visualizar aqui que é melhor. Olha só o tamanho que é. É o maior país do mundo, né? Muito grande em sua extensão territorial, né? Tem uma extensão muito gigantesca e que também tem problemas, tá? Então eles queriam a saída para o norte, para a parte do norte, para o sul, perdão, para o sul, em relação às águas quentes. Então, por esse motivo, eles entraram na guerra, ok? E entrar do lado da França, entrar do lado da Inglaterra e formaram a Tríplice Aliança. Não, Tríplice Entente, professor. Tríplice Entente.
tá? A Tríplice Aliança era do outro lado, o lado da França, o lado da Itália, perdão, o lado da Alemanha e o lado do Japão. Depois a Itália fazia parte, ela pulou fora do barco, enfim, ela ficou do outro lado. Ela viu que o prejuízo ia ser grande para ela. Só que a Rússia não tinha nenhuma condição de um exército bem formado, teve grandes baixas, teve falta de alimentação, falta de manutenção das armas, falta de recursos. Pessoal, nós estamos falando da Primeira Guerra com armas já em evolução maior, né? Então, aquele sistema que a Rússia usava antigamente, de cavalo e tudo mais, claro que foi usado na Primeira Guerra Mundial, só que espadas não surtem efeito em armas. Você abate o inimigo com a distância que você desejar, de 50, de 100 metros, não interessa. Agora a espada você tem que estar próximo, né? Então a Rússia ainda tinha um exército muito formado nessa base aqui de soldados com o uso da arma. Embora as armas dos soldados da Primeira Guerra Mundial, todas elas tinham uma baioneta, né? Porque era o último recurso. Se não tinha mais munições, ia para o lado da faca, né? Faca na bota. Muito bem. O Nicolau, que era o rei, ou czar, como entender, ele resolveu então, já que a guerra está se tornando muito onerosa, muito prejudicial, vou dar uma levantada na moral dos soldados. Vou eu mesmo assumir pessoalmente o comando das tropas. Ele falou, vou assumir o controle das tropas, na esperança de reverter a derrota. Mas aí que foi a pior situação. Aí que ele foi pro buraco mesmo. Tá? A partir de então, o fracasso do exército russo foi creditado todinho a ele. Não tinha condições porque não investiram nesse setor. Então você não tem como você cobrar algo de alguém, de um soldado, de alguma coisa, se você não investe em infraestrutura, se não investe em material bélico. Então, perderam a guerra, estavam sendo derrotados cada vez mais. Várias vezes a Rússia teve que recuar para poder sobreviver, e ela adotou aquela técnica da terra arrasada. A França tentou invadir isso com Napoleão Bonaparte, tentou invadir a Rússia, não conseguiu, porque os russos adotaram a terra arrasada lá naquela época, e novamente vão adotar. Destrói tudo e vai recuando, e o exército vai cada vez mais se aproximando, e sem recursos, sem água, sem alimento, acaba desistindo desse processo. Por quê? Volto a falar, a Rússia é muito grande, gente, é muito grande, é gigantesca, né? Então isso dificulta muito você conquistar um país dessa proporção. Bom, enfim, quando isso tudo começou a prejudicar cada vez mais o governo dele, para piorar a situação, a Rússia passou por uma grave crise de abastecimento e gerou um aumento dos preços, né? Quando você tem uma escassez de um produto, ele se torna cada vez mais caro. Geralmente isso se chama-se inflação para nós aqui. O inverno de 1916 e 1917, para quem está acompanhando lá na apostila da página 38, foi particularmente o mais duro de toda a história da Rússia até hoje. Tá? Então, assim, temperaturas abaixo de zero constantemente fizeram com que a produção de alimento caísse e despencasse lá embaixo. Sem alimento, a população começou a fazer manifestações, e que algumas greves eram contra, não podia ter greves, tá? Então isso tudo prejudicava cada vez mais o governo do Nicolau. Então ele está perdendo a guerra, está perdendo a situação porque matou as pessoas lá no Domingo Sangrento, então vai contabilizando cada vez mais na conta dele coisas ruins. E a população sai à rua e começa então a ver a tentativa que ele saia. Então ele sai do governo em 1917, o Nicolau, toda a sua família. Aqui na apostila vocês têm a última foto da família imperial indo embora. Na verdade eles não foram embora não, tá? Eles foram escoltados até uma parte do interior da Sibéria lá, e aonde foram todos executados. Pai, mãe, os filhos e as filhas, todo mundo. Até o menino que seria o herdeiro, herdeiro que seria o futuro rei da Rússia, tá? Aquele que o professor contou na sala, que ele tinha hemofilia, ele sofria dessa questão, que qualquer corte ele sangrava, e se não fosse estancado rapidamente morreria. Então, esse era o único herdeiro. Mulher não podia assumir. Desculpa aí, professor, tá meio rouco aí. Então, ali em 1917 ele sai de cena, e o exército
ingressa, né, a Duna, exigiria uma abdicação do czar, o que se faz sem resistência. E depois desse período, quem vai assumir o governo provisório é a Duna. O que é Duna, professor? Duma, Parlamento Nacional. Tá? E os sovietes, que são os bolcheviques, esse aqui são os mencheviques, esse aqui são os bolcheviques, tá? Eles vão formar um grupo. Muito bem, meus aluninhos, meus amados, minhas amadas. Vamos terminar a segunda parte de história. Nós tínhamos interrompido o processo porque o professor está aprendendo, tá? Deu cheia a memória aqui e teve que parar o processo. E agora a gente vai concluir, então a gente vai falar da última partezinha que ficou para trás. É a Revolução de 1917, e em si a Revolução mesmo, né? Todos aqueles fatores que estavam contribuindo para enfraquecer o governo do Nicolau II fizeram com que ele caísse do trono. Beleza, caiu do trono. E agora, quem vai assumir o poder? Então, nós vamos ter duas revoluções. A Revolução Socialista e a Revolução Burguesa. A Revolução Socialista, ela vai ocorrer em outubro, né, de 1917. E a Revolução Burguesa vai acontecer em fevereiro de 1917. O que vai ser a Revolução Burguesa? Tá? Ela vai formar um partido, tá? Partido Democrático Burguesa, a República Democrata Burguesa, ou um governo provisório, tá? Liderado por um cara chamado Príncipe Lvov, não é assim, não sei se pronuncia correto, e o burguês Kerensky. Esses dois caras vão ser o líder desse governo aí. Lembrando que eles são da classe do lado dos mencheviques. Mencheviques era a maioria, tá? Naquele partido único que existia, eles se dividiram e ficou os bolcheviques e os mencheviques. Os mencheviques era a maioria, então eles vão governar com uma força muito grande. Porém, não vai conseguir fazer um governo muito adequado, tá? Vão enfrentar várias dificuldades, entre elas o caos se instala no país, tá? Os camponeses, que formavam 85% da população russa, ocuparam as terras que antes eram dos grandes proprietários de terra, certo? E aí vai acontecer um problema. O governo estabeleceu o racionamento dos alimentos e a ração diária era de apenas, tá? Quem come bem aí durante a quarentena, tá comendo muito bem? Apenas 225 gramas. Imagina, você passar o dia inteiro com 225 gramas de alimento. É muito pouco, né, gente? Isso dá quase nada. Algumas bolachas aí, você foi o pacotinho, tá? Enfim, era o que eles tinham para comer. Um inverno muito longo, teve muita escassez de alimento, então tudo isso aconteceu com problemas. Enfim, o governo não se sustentou. Ele acabou caindo. Nesse período, vai assumir um outro cara chamado Lenin. Lenin, lembra, ele era do lado dos... Qual? Bolcheviques, muito bem. Era a minoria bolcheviques, tá? Esse cara aí chamado Lenin, ele lançou algumas ideias chamadas Teses de Abril, cujo lema dele era pão, paz e terra. Pão, paz e terra, tá? Nelas, ele pregava a necessidade da Rússia sair da guerra, não tinha sentido aquela guerra para eles, tá? Por quê? Porque era uma guerra que estava acontecendo no outro lado das suas fronteiras, eles julgavam, quem julgava, né? Os aristocratas julgavam que aquilo era importante e, claro, o rei julgou que aquilo era importante porque ele precisava ter uma saída para o sul. Enfim, não se divergir nessa parte e eles querem sair da guerra para resolver a questão interna e urgente do país. Então, para isso acontecer, primeiro sai da guerra, depois resolve a questão de terra para todos e resolve a situação da alimentação para todos, que a ração já não dava mais conta, né? E aí vão tentar aplicar um grande programa de reforma agrária. Essa palavrinha sempre vai soar como um fantasma na cabeça de muitos capitalistas, né, pessoal? Para o capitalismo, a reforma agrária ela é vista como um fantasma, porque você vai dividir terras que você já conquistou de forma honesta e vai ter que redistribuir de uma forma que você não vai gostar. É lógico, sempre assim. Quem tem não quer repartir com quem não tem.
E quem não tem, quer pegar de quem tem um pouco, ou tem mais, né? Então, assim, Lenin assume o poder e vão tentar fazer um governo mais voltado para as pessoas trabalhadoras, os trabalhadores do campo, da fábrica, aqueles grandes funcionários que trabalhavam nas fábricas da Rússia. Ainda é chamado de Rússia, tá? Depois da Revolução que vai vir chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? Bom, as tensões na Rússia ocasionaram um novo processo revolucionário realizado em outubro de 1917. E os bolcheviques tomaram o poder praticamente sem resistência do lado dos mencheviques, aquele do governo provisório. Assumiram o controle das estradas, dos portos, telecomunicações, dos estabelecimentos bancários, administrativos. Olha o tamanho da coisa que eles estavam controlando. Tá? Percebam isso, gente. O governo controla tudo agora. A população apenas vai seguir ordens do governo. Tá? Esse é um sistema que o capitalismo não defende nunca e vai sempre divergir nessa ideia de que as pessoas têm que ser por conta própria, se virar pela... Aquela história de Adam Smith, né? A lei da oferta e da procura, né? Quanto mais pessoas estão procurando uma mercadoria, mais cara ela vai ficar. Muito bem. E a Revolução de Outubro e a Revolução Socialista iniciou então uma nova fase na história da Rússia, pois rompeu com definitivo aqueles traços absolutistas do rei Nicolau, né? E aquele sistema feudal, antigo, arcaico, defasado, depassado, que já tinha sido extinto lá na Itália em 1600, né? Quando houve o renascimento comercial, o renascimento urbano já tinha acabado. E a Rússia ainda permanecia nesse sistema arcaico e atrasado, tá bom? Muito bem. O título da nobreza foram extintos, então aqueles caras que viviam nas costas do rei, não existe mais. Houve a separação do Estado e a Igreja. O cristianismo ortodoxo era a religião oficial no Estado durante o governo do czar. E foi estabelecida a liberdade de imprensa. Então agora as pessoas podiam fazer jornais, divulgar notícias e tudo mais. E o interessante, as greves poderiam acontecer. Como era uma classe de trabalhadores, né? É justo que os trabalhadores também se manifestem. E é justo que isso aconteça, porque as pessoas se manifestando, elas vão melhorar as condições de trabalho e de vida deles, né? Sem luta de causa não vai conseguir nada, né? Haja vista que as pessoas que ficam tranquilizadas, de braço cruzado, não cai nada do céu. Como o professor sempre fala, a não ser que caia um meteorito, a não ser que caia uma turbina de avião ou chuva de granizo. Do contrário, dinheiro não cai do céu. Ok? Outra reivindicação atendida foi a saída do oficial da Rússia da guerra. A guerra, então, não fazia mais parte da União Soviética agora, ou antigamente chamada de Rússia, não era mais pertencente a eles. Para isso, a Rússia teve que assinar um tratado chamado Tratado de Brest-Litovsk, em março de 1918. Tratado de Brest-Litovsk. Agora o professor pronunciou bem. É russo, gente. Se enrola um pouco aqui. Quando ele assina esse tratado, a Rússia se compromete a não mais lutar por qualquer coisa que venha a acontecer depois da guerra, que sejam alguns benefícios que vão acontecer quando a Alemanha for derrotada lá, né? Território, algumas questões de estratégica, a Rússia abriu mão de tudo isso. Por que abriu mão? Porque ela tinha que resolver os problemas internos, tá? Então, assim, pessoal, essa parte nós completamos. Na videoaula que nós vamos fazer a live, a gente vai tirar as dúvidas sobre esse conteúdo aqui, se o professor não explicou direitinho, fazer algumas correções que eu falei, que talvez seja equívoca, tá? Na videoaula a gente vai fazer na live aqui amanhã. A gente vai fazer os exercícios, vai dar como tarefa os exercícios, mas ainda não, eu vou falar com vocês certinho o que vocês vão fazer. A princípio tem só esse aqui da página 39 e depois da página 40, tá bom? Então fica assim, beleza? Vou encerrando por aqui com uma musiquinha bem gostosa e animada. Beijo para todo mundo. Até a próxima.